Hoje eu quero conversar com vocês sobre como a gente vive sob suposições. A gente supõe coisas sobre, conforme tem algumas informações ou conforme vê, às vezes até a apresentação da pessoa, ou algumas informações da vida dela, da formação, e a gente supõe que é uma pessoa legal, pessoa bacana, pessoa em quem a gente pode confiar. Eu estou falando desde aquela pessoa, bem informada, aquela pessoa da família, estou falando do político que se tornou político por ser empresário, porque a pessoa ou a turma, os eleitores, acreditaram que por ser um bom administrador de empresa, por ser um bom empresário, ele vai saber administrar um bairro, uma cidade, um estado, um país, e aí essa pessoa, né, não faz porcaria nenhuma, faz só por ele, continua fazendo pelo próprio bolso. Pode ser muito boa para fazer para o próprio bolso. Mas enfim, não é sobre política que eu vou falar não. Eu vou falar daquelas pessoas que são bem colocadas na vida. E antigamente era até muito mais forte isso, mas a gente tinha aquela coisa assim de que se a pessoa, vai fazer medicina, vai estudar direito, ai desculpa os advogados, eu sei que a coisa não está mais tão boa assim, mas enfim, a gente tinha esses cursos que eram, né, piloto de avião. Nossa, se a pessoa é um piloto de avião, ela estudou muito, ela é inteligente, ela é esforçada, porque não é fácil, então é uma boa pessoa. A pessoa não vai fazer besteira na vida, né, tendo essa inteligência, esse cérebro para conseguir ser um piloto de avião. Fora que precisa ter dinheiro, precisa ter estrutura, precisa pertencer a uma família que tem essa possibilidade de bancar esse curso que não é barato. E aí vira o, né, o exemplo da família. Eu sei porque eu tenho parente de parente de parente que é piloto de avião, e aquele orgulho, não precisa falar mais nada da pessoa. Ah, conhece fulano? É piloto de avião. Nossa, né? Essa pessoa, então, ela é muito séria, ela é muito dedicada. Pessoas, grupos enormes de pessoas, todos os dias confiam suas vidas entrando no avião que ele pilota. Então, deve ser uma pessoa muito séria. E aí a gente descobre que nem a aparência daquela pessoa com aquela carinha de boazinha, aquela carinha às vezes até de coitada, não quer dizer nada, né? Porque a gente viu esse caso recente do desse senhor, um senhor de idade que há muitos anos, parece que há quase uma década, saindo com meninas, com crianças, e levando para lugares e dando presentinhos e fazendo coisas, e ninguém sabia. A esposa, meu Deus, quando eu ouvi, a esposa psicóloga, a culpa que ela está sentindo, mas sem necessidade nenhuma de sentir essa culpa, culpa por não ter percebido, culpa por, mas sabe o que eu acho? Que é capaz de fazer uma retrospectiva e começar a perceber inconsistências, atitudes, talvez, às vezes não, às vezes é tudo muito bem disfarçado, mas às vezes até é possível. E a gente normaliza essas coisas porque está numa sociedade de que, isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo, não é mau caráter, é assim. Pessoas que estão num mundo onde se acostumaram a fazer o que quer do jeito que quer e ter a barra limpa, né, o tempo todo, e é por isso que a gente precisa crescer, ser adulto e pensar com a própria cabeça e se sentir incomodado sim com as coisas que, sabe, não tá dando muito certo, aquele olhar para a criança, aquela palavrinha, aquele sorrisinho que você vê que não está caindo muito bem, abre muitos olhos, preste muito atenção, porque aí eu sei que vai ter gente que vai falar: "Não, a culpa é da avó, porque a avó estava envolvida", e da mãe parece que também tem alguma participação, que entregava as netas por conta de presentinhos, de dinheirinhos, de pagar um aluguel, que fortuna que deveria ser o aluguel dessa senhora, e por uma comprinha de mercado, talvez, sei lá, algumas coisinhas assim. Meu Deus, entregou a vida.
a vida dessas crianças, parece que eram 3 meninas. Já me acusaram no vida anterior que eu estava falando de uma situação também que acontece, e eu não vou a fundo nos detalhes não. Vai, pesquisa antes de falar. Eu não quero pesquisar, eu quero falar da situação, do contexto. Eu não estou falando especificamente desse caso, eu estou falando dessa situação que acontece muitas e muitas vezes, em muitas e muitas famílias. Por isso que eu não quero entrar a fundo na raiz dessa situação, como é que é, porque isso acontece em um monte de lugar. Porque se a gente fica esmiuçando esse caso, dá a impressão que só aconteceu essa vez, nesse lugar, nessa família, com essas pessoas. E não, e não. Tem aquela história que eu acho que está muito certa. Se você sair investigando, não é nem perguntando, que às vezes as próprias mulheres não sabem responder, não sabem ou não classificaram aquilo que aconteceu com elas como abuso. Mas se você for investigar, analisar, tá quase 100% das mulheres que pode dizer que algum dia já foram abusadas em alguma situação. E olha, e aquela situação, né, muito mais fácil disso acontecer com uma pessoa próxima, um parente, nesse caso não era. Não sei como ele chegar, tem lá uma certo modus dele, modus operandi dele fazer a coisa, que era pelo menos, primeiro se aproximar das mães, ou se aproximava de mulheres, de forma geral, e investigava se elas tinham filhas. Aí ele chegava nas filhas através das mães. E aí tem toda a necessidade que a gente precisa demais de tanto de escolaridade como de uma melhoria de qualidade de vida, de serviço, de emprego, porque se melhorar a questão financeira de da população de forma geral, essa necessidade não vai bater tanto assim, essa ou não vai bater mais, né, porque um dinheirinho de nada era suficiente para essa senhora. Então, daí as pessoas falaram: "Tem que punir, tem que punir, tem que aumentar a prisão, tem que". O que eu acho é que tem que melhorar a qualidade de vida, a dignidade das pessoas, elas terem moradia digna, terem possibilidade de fazer todas as suas refeições, e seja de todas as formas, abrindo empregos, governo trabalhando para que tenha mais frentes de trabalho e com os auxílios mesmo, totalmente a favor das bolsas, Bolsa Família, Bolsa a pessoa que precisa, ela perde a dignidade por conta de precisar sobreviver. Então a gente precisa ter esse olhar para todos os lados, porque a pessoa que vem e faz esse tipo de coisa, nem sempre é o homem favelado que está lá, que está ouvindo o tipo de música que você não gosta, que não sei o quê. Não, é a pessoa fina, chique, que mora bem, que tem bom emprego, que ganha muito bem, que poderia ser uma pessoa digna, tinha tudo para ser uma pessoa digna, mas não foi. Então a gente precisa pensar muito nisso, pensar, já que eu entrei no caminho da política, vamos lá pensar em quem que você vai votar, né, daqui para frente, pensar que olhar que você vai ter para todas essas mini situações do dia a dia, onde se acaba, né, passando pano, "não é assim mesmo, homem é assim mesmo", não é, não deveria ser, se é, não deveria ser, né. Até os homens que têm os seus amigos que falam e que fazem, que contam vantagens e não sei o quê, eles precisam receber um cara: "Ah, não concordo com isso não vou mais conviver contigo enquanto esse tipo de coisa estiver acontecendo". E se essa pessoa perceber que a sociedade está mudando, ele vai se sentir mais inibido de ser esse pervertido que tem dentro dele de botar para fora, porque por enquanto parece que está muito à vontade, está muito fácil. O que que você acha disso tudo? Me conta, coloca nos comentários, vamos continuar conversando por aqui. E se você percebeu que você está vivendo uma situação desse tipo, onde você não está se entendendo, não está percebendo, mas tem alguma sensação desconfortável e percebe que uma ajuda psicológica vai poder fazer bem para você. E se um dos nossos profissionais for escolhido, vai ser muito bem recebido. Aqui na descrição tem o link para o WhatsApp para agendar consulta, para o site para conhecer os profissionais. Eu sou Marisa de Abreu, formada em psicologia. Não mais psicóloga, porque eu suspendi o registro por conta de gastos, né, uma vez que eu não estou mais atuando como psicóloga, mas tenho o meu diploma e 40 anos de experiência na área. Obrigada por me assistir.